Boa noite, mundo! Gazeta Esportiva tá no ar. Boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Tá sem voz, mestre, hoje não? Não, ela aqui. Tem que economizá-la. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela, e grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É isso aí, agora você vai começar a escutar a voz do mestre Alberto Helena Júnior, a minha grande voz e a voz do Celso Cardoso, que é essa voz melodiosa, nos nossos podcasts. Aguarde, em breve. Bom, programa de hoje tá pegando fogo, viu, gente? Daqui a pouquinho vamos receber no estúdio ele, Will Dantas, empresário do Pedrinho, do Corinthians, e ele vai esclarecer tudinho pra gente, ou quase tudinho, sobre uma possível ida do craque para a Europa. O Will já tá aqui no estúdio, já tá posicionado, já tá tomando um cafezinho, mas antes nós vamos falar dos jogos de hoje do Campeonato Paulista. O Santos pega a Inter de Limeira, lá na Vila Belmiro, e o Corinthians foi até Campinas enfrentar a Ponte Preta. E é justamente para Campinas que nós vamos agora com o repórter Marcelo Bazejo. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Michele. Boa noite, amigos da Gazeta Esportiva. Já estamos aqui no Moisés Lucarelli, também conhecido como Majestoso pelos torcedores da Ponte Preta, onde às 9h30 a bola rola para Corinthians e Ponte Preta e Corinthians. O Corinthians que vem com algumas novidades, por exemplo, relacionou para essa partida Cantídio, que ainda não tem condições de atuar oficialmente porque seu nome não apareceu no bid. Se aparecer no bid até às 7 da noite, Cantídio pode sim fazer a sua estreia pelo Corinthians no Campeonato Paulista. Everaldo, que também não vinha sendo inscrito no Campeonato Paulista, foi inscrito no início da semana. Ele que tem um problema com pubalgia, né? Então o departamento médico do Corinthians adota bastante cautela, fica como opção no banco de reservas, assim como Carlos Augusto, outro jogador que inicialmente não estava nos planos da comissão técnica chefiada por Thiago Nunes, e fica como opção para a lateral esquerda. Daqui a pouquinho a gente volta com todas as informações de Corinthians e Ponte Preta e Corinthians aqui no Moisés Lucarelli. Agora eu passo a bola lá para a Baixada Santista, onde o nosso glorioso José Paz, que já é praticamente um caiçara, está lá na Vila Belmiro para trazer todas as informações de Santos e Inter de Limeira, mais um confronto do Campeonato Paulista nesta quinta-feira. É com você, José Paz. Um abraço para todo mundo que está acompanhando o nosso querido e amado Gazeta Esportiva. É isso aí, eu falo aqui da Vila Belmiro, estádio Urbano Caldeira, onde daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, a bola rola para Santos e Inter de Limeira, um jogo que vai colocar frente a frente dois técnicos bem distintos. Do lado do Santos nós temos o Gesualdo Ferreira, o português, 73 anos, bastante experiente. E no lado da Inter de Limeira nós temos o Elano, aquele mesmo ex-jogador, bicampeão brasileiro pelo Peixão, campeão da Libertadores, um duelo que promete bastante. Mas agora eu volto aí para os nossos estúdios com a Michele Janela. Daqui a pouquinho eu volto com todas as informações desse jogão aqui na Vila Belmiro. É com você, Mi. É, comigo mesmo, porque ontem o senhor foi pra praia, nadou, tá tudo lá nas nossas redes sociais, viu? Achou que era sexta-feira, é que era quinta-feira, não tinha praia ontem não, tinha trabalho. Um beijo, Zé. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, direto da Vila Belmiro, direto do Moisés Lucarelli. Também vamos receber aqui no estúdio o empresário do Pedrinho, o grande Will Dantas, para falar muito sobre as propostas da Europa pelo jogador. E esse também é o assunto da nossa enquete. Como o Antony, do São Paulo, também está sendo sondado para ir jogar no velho continente, nós queremos saber quem fará mais falta aos clubes se for vendido. O Antony, ou lá no São Paulo, ou o Pedrinho no Corinthians. Você vota no site gazetesportiva.com, você coloca a hashtag Gazeta Esportiva no Twitter com o seu comentário e o WhatsApp 994791633. Comentário de até 10 segundos. 11 994791633. O que você acha, Celso? São dois jogadores que vão fazer muita falta tanto para São Paulo como para Corinthians, isso não se discute. Mas no caso do Corinthians, eu acho que o Pedrinho vai fazer um pouco mais de falta pela limitação na criação da equipe. O Corinthians tem poucos jogadores de criação. E o Pedrinho, ele é fundamental no esquema. Acho que o Corinthians sente mais o Pedrinho pelo elenco que tem. Mestre. Ambos farão muita falta, ou fariam muita falta em caso de serem negociados, mas discordo do companheiro. Eu acho que o Antony vai fazer mais falta para o São Paulo do que o Pedrinho para o Corinthians. Por quê?
O Corinthians acaba de contratar um jogador de meio de campo que é múltiplo e que joga muito bem, pelo menos o que demonstrou, que é o Cantígio. E ele, de certa forma, pode compensar a ausência do Pedrinho. Mas, do São Paulo, não tem um ponta que preste lá. Ô, não mestre, tem um ponto. O único que tem o Everton, que a gente nunca sabe se vai jogar ou não vai jogar. E o Antony vai fazer uma falta desgraçada, porque ele é o jogador mais importante para o ataque do São Paulo. Mais do que o Pato, mais do que o Pablo, mais do que todos os outros. Então, é por isso que eu acho que vai fazer mais falta ao São Paulo o Antony do que o Pedrinho ao Corinthians. mestre, Diga. supra-sumo. Como que o Cantilho fala que é para falar o nome dele? Cantillo. Cantillo. Cantilho. Não. É o Cantillo. É. Bom, deixa eu explicar para você uma Olha coisa. lá. Deixa eu explicar uma coisa para você. Vai lá, agora fala Os direito. dois L's, Não, essas são variações. eu usei Cantígio para não encher o saco do pessoal. Mas você- Porque eu vivo tanto com... mas o cara vai... Bom, esse ele cara falou que tá é aí. pra falar. Mas é Cantillo. Porque acontece o seguinte, em cada região Isso, então da a América pronúncia. Latina, os dois L's mudam de pronúncia. Isso. Ele pode ser Cantillo, Cantillo. Cantillo, que são os do sul, uruguaios, argentinos e tal, que usam essa pronúncia, e o Cantillo. Então, o desse daí é o Cantillo, seja lá de onde que ele é. Ele é da Tá região de Ele veio da Barranquilla. Colômbia. Seguinte, o Verdão, hein? E o Verdão do Lucha, meu amigo? Não tomou conhecimento ontem do Oeste, é o mínimo, né, que tinha que fazer. Passou o trator, vitória de goleada. Uma das novidades de Lucha, de cara, fez jus à oportunidade. Zé Rafael chegou chegando. A defesa do Oeste cochilou. O Palmeiras ligeirinho partiu para dentro. No rebote de prima, Lucas Lima errou o alvo. Outro que ganhou chance do professor, William, chutou com veneno. Depois quis fazer barba, cabelo e bigode. Scarpa, de volta aos planos de Luxemburgo, soltou a canhota. Vitor Luiz, lá de longe, pegou na veia. Na sobra, pênalti em Gustavo Scarpa. O próprio fuzilou. Enfim, bola na rede. O jogo continuou nessa toada no segundo tempo. Ataque contra defesa. Até que o Wesley fez fumaça pela esquerda e o William se virou para assinar a obra-prima. 2-0 Verdão. Trivela esperta de Marcos Rocha para o toquinho maroto do artilheiro alviverde William. 3-0 Palestra. E teve mais. Lucas Lima, ligado, encontrou o William, o goleador do Porco na temporada, que meteu o terceiro dele na partida. O Bigode tá pedindo passagem. O William é um grande jogador, joga diferente do Adriano, né? Foi bom porque mostra que nós temos duas situações, né? Para poder usar ali, e podemos até usar os dois juntos, que encaixa um na característica do outro. Um fica mais próximo da área e o outro pode sair um pouquinho mais. A melhor maneira que tem de você mostrar superioridade não é ficar tocando a bola para o lado, é fazer gols. Aí você mostra que você é melhor. Não ficar subestimando o adversário e fazendo coisinha, dando de bom dia para um lado, bom dia para o outro, letrinha para o lado, para o outro. Tem que ser contundente e fazer gol. Essa é a melhor maneira que tem de mostrar respeito ao adversário. Bom, é o seguinte, galera. Ontem o nome do jogo foi um só. William Bigode. William. E a gente tem entrevista exclusiva com ele. Dá uma olhada. Este cidadão fez ontem barba, cabelo e bigode. Três golzinhos na vitória de 4 do Palmeiras sobre o Oeste. Eu quero ver o Luxemburgo tirar você do time agora, William. Obrigado aí pelos elogios. Essa é a nossa missão dentro de campo. Claro que nem sempre, né, vamos conseguir fazer 3 gols numa partida só. A gente sabe tanto que é difícil, se vai jogar ou não, né? Isso já é com o professor Vanderlei. Né? Fico feliz, né? E juntamente com meus companheiros, aqueles que tiveram a oportunidade de iniciar, né? Dar conta do recado, dar sequência naquele bom futebol que os nossos companheiros também que
que não iniciaram, ficaram aí, né, se preparando também para o jogo de domingo. A gente fica feliz que é assim que constrói um grupo vencedor. Você é o tipo do jogador que não dá trabalho pro técnico, aceita a reserva, quando é titular tá de boa, joga na ponta, joga de centroavante, dá assistência, faz gol. Você é o sonho de qualquer treinador, cara. Você pode não ser um super craque, um gênio, mas tá sempre ali somando, entregando coisas legais? Sim, não é que eu vou aceitar ficar no banco, né? Isso tem uma diferença, né? Mas você não causa confusão, né? Tem muita gente que atrapalha o ambiente. Isso é verdade. Eu acho que nós temos que ter primeiramente uma conduta de muito respeito, sempre estar aproveitando as oportunidades, né? Fazendo aquilo que a gente ama, né? E sempre com muita alegria, com muita responsabilidade, né? E sempre sendo uma peça importante dentro da equipe. Os próximos 2 compromissos do Palmeiras, 2 buchinhas para vocês, hein? Jogos fora de casa contra o Bragantino Red Bull, que vem com investimento forte, podendo incomodar os grandes, e depois Ponte Preta. Não tem jogo fácil, né? Xiii, Marquinhos. Esse que é o campeonato mais difícil aí, né? O estadual mais difícil do país, né? Com times de qualidade, que nos cria muita dificuldade, né? Então que nós viemos se preparar para que possamos, né, fazer 2 bons jogos fora de casa e tá alcançando nossos objetivos, que é a vitória. Obrigado, William. Valeu, querido. Vai com Deus pro treino. Amém, obrigado. Um abraço, galera. Tchau. O William é aquele tipo de jogador, né, que ele é discreto, é regular, não é aquele jogador brilhante, mas ele é efetivo e ele foi assim por onde ele passou. No Corinthians, quando foi campeão brasileiro em 2011, depois pelo Cruzeiro. No Palmeiras, ele chegou num elenco milionário e todos achando assim que ele seria só coadjuvante para colaborar com o grupo, né, jogador de grupo. E todas as vezes que o Palmeiras precisa, ele vai lá e marca, mestre. Ele é um rapaz inteligente e é isso que permite que ele seja tudo isso que você falou. Ele é um rapaz inteligente, articulado, sim, ele sabe falar, sabe... Boa gente. Boa gente, se vê que e é versátil, né? Joga nas 3 posições ali do ataque e tal, ajuda, corre muito, combate, enfim, é um jogador versátil e ao mesmo tempo solidário, que joga para o time, joga. E ontem ele foi o rei da noite, né? Foi um espetáculo. Mestre, seria a sua opção como titular no time do Luxemburgo? Olha, eu tenho minha dúvida se não seria melhor manter essa situação em que ele entra quando necessário. Solto. Porque o Luiz Adriano é um belíssimo centroavante. Ainda não pegou no breu no Palmeiras. Mas faz tempo, hein, mestre, que não pega no breu. Não, faz tempo. Quanto tempo que ele está aí? Ele ficou machucado, não esqueça. Ele marcou gols importantes. Eu acho que essa questão da titularidade, ela precisa ser... O técnico é que sente o momento de... Olha esse gol! Olha esse gol! Foi um belo gol, sim. Que gol? Como é que chama isso daí? É de primeira? Olha, ele bateu de primeira. Então... O outro. É uma chicotada. Nossa, esse aí é gol lá Romário. Sabe gol Romário? Super bem colocado e vai com a pontinha do pé. Lembra o baixinho, que ele era mega oportunista? E ele não é aquele jogador, né, fixo na área, até porque ele nem tem tamanho para isso. Agora o terceiro. Para isso, mas ele é extremamente... A velocidade, o extremamente efetivo. Olha isso. E é bom a gente destacar também que é boa gente, porque muitas vezes fala assim, basta ser competente. E o quarto, cadê? Não, quando o cara é competente e boa gente, isso faz um bem danado para o ambiente. Esse Palmeiras, ele está caminhando bem. Sim. Nas mãos do Luxemburgo. O Luxemburgo é o malandro que... os caras falam aí em jovens estudiosos, o quê? Esses jovens estudiosos só ficam repetindo a mesma forma. Não, mas você que fica falando de jovens estudiosos, você faz assim agora? Você que fala, Fernando Diniz. Não tem que falar nada, é o que estou falando. Ele depois fala. É ele fala. Que fica defendendo os jovens, o problema dele. Eu vou te contar. O que eu quero dizer é o seguinte. Esses jovens estudiosos, entre aspas, o que eles fazem é repetir o mesmo modelo que está implantado aí há 20 anos, começou lá com o Filipão e vem até hoje. O Luxemburgo... Eu gosto dele. É um cara perspicaz, é por isso que eu chamo ele de malandro, né? Da intimidade, o malandro. O malandro, ele sabe montar o time e sabe explorar bem
Você viu o que ele está fazendo com o Lucas Lima, gente? Voltou o a jogar. Lucas Lima estava soterrado sob todas as críticas possíveis e imagináveis. E o cara está fazendo o Lucas Lima jogar e jogar muito bem. Isso é mérito do Lucha, né? É verdade. Agora, não vem distorcer as coisas não, viu? Eu gosto de técnico competente. Você gosta dos jovens estudiosos? São Paulo é jovem estudioso? Não, você fala do Fernando Jorge Diniz. Jesus. Sim, mas o Fernando Diniz, por onde ele passou, ele botou... Do Thiago Nunes. Também foi competente, ué. Você fala de todos os jovens estudiosos aí. O São Paulo até que assustou a torcida ontem ao sair perdendo para a Ferroviária. Mas a vitória veio de virada. Acalmou os ânimos pelo lado do Morumbi. De virada, o São Paulo venceu a Ferroviária em Araraquara. O time da casa saiu na frente com Felipe Ferreira, 1-0. O empate do tricolor veio logo em seguida. Hernanes limpou 2 marcadores e bateu cruzado. Belo gol, 1-1. No segundo tempo, o Arboleda aproveitou o rebote do goleiro e virou o jogo. Gol para fazer as pazes com a torcida, depois da polêmica foto com a camisa do Palmeiras. Pablo ainda teve essa chance de ampliar, mas Saulo pegou. Final em Araraquara. 2-1 para o São Paulo, que lidera o grupo C do Paulistão. Não teve nenhum susto assim daquilo que a gente tinha planejado para o jogo. A gente esperava que a Ferroviária ia ter uma postura mais cautelosa, parecida com o que o Palmeiras teve. E quando a gente estivesse na frente do placar, por conta de ter que empatar, eles acabariam subindo a marcação, como aconteceu no segundo tempo. Eu acho que o Arboleda é uma confirmação daquilo que do carinho que ele tem pelo São Paulo e como ele se entrega pelo clube. Acho que contra o Palmeiras já foi até mais significativo do que hoje, a partida que ele fez, que era onde muitos assim fraquejam, ele se fortaleceu e fez um grande jogo. Hoje ele fez outra boa partida e foi premiado com um gol. O ano passado foi um ano muito atípico na carreira do Hernanes, muitas lesões, e foi um cara que ajudou muito ano passado de outras formas. Depois que eu cheguei aqui, sempre foi uma liderança extremamente positiva. Ele tem essa identificação muito forte com o torcedor, todo mundo quer que ele consiga marcar gols e bem. E quando acontece, ele não só coroa o trabalho dele, mas é um banho de alegria para o torcedor. O Diniz está tendo resultados, né? É aquela história, tendo que provar o tempo todo que é bom, que é competente. Eu acho assim, a qualidade do trabalho dele é inquestionável. Eu tenho comigo que o clube que der a oportunidade para ele fazer um trabalho de médio e longo prazo, segurar a onda, mesmo que os resultados não apareçam no começo, o time tem tudo para ser vencedor. E o São Paulo ainda não é um time brilhante, mas tem sido um time competitivo, está conseguindo resultados, isso respalda o Diniz. Sobre o Arboleda, eu acho um absurdo o que fizeram com ele, só porque ele vestiu uma camisa e foi fotografado. Se redimiu, Celso, se redimiu. Fez o gol. Sim, fez o gol, mas ele também não precisa provar nada para ninguém. Ele não é menos jogador e menos profissional porque eventualmente tirou uma foto fruto de uma aposta. É essa mentalidade que eu não entra na minha cabeça. Isso é o que ele fala, muito chato, pega muito mal, Celso. Ah, para. Hoje vivemos numa época de intolerância. Isso qualquer coisa é pretexto para discutir, para brigar, para reduzir cobrar o outro. Essas redes sociais aí que viraram um bidê de psiquiatra, viu? É uma coisa maluca. O São Paulo está caminhando em direção aos desejos do treinador Fernando Diniz. O time está conseguindo tocar a bola e tal coisa. O problema dele é que ele é refém dos veteranos. É isso aí. Do Daniel Alves e do Hernanes. O Hernanes, inclusive, fez um golaço e tal, mas jogou muito pouco na criação. Não deveriam estar ali. A posição do Daniel Alves, eu continuo insistindo, é na lateral direita. São Paulo tem carência de atacar pelos lados. O Vitor Bueno na esquerda, ele é um meia, que joga por dentro. Pela direita, o Elinho saiu, o Pato não é um ponta, entende? Nem o Pablo, que se revezam ali. Então, São Paulo fica sem só o Reinaldo lá que ataca pelo lado esquerdo. Então, esse é o grande problema do time. Chegou a hora, meu povo. Will Dantas, por gentileza, vem pra cá. Seja muito bem-vindo ao Gazeta Esportiva, seja muito bem-vindo à nossa casa.
Você que sempre nos recebe e nos trata com muito carinho, muito obrigada. E eu queria começar esse bate-papo te perguntando como é que foi esse contato do Benfica para levar o Pedrinho, né? Quais os valores dessa possível negociação? Ele vai mesmo deixar o Corinthians? Na realidade, nós tivemos 3 propostas, né? Uma delas foi o Benfica, que assim foi a proposta que mais me motivou, né? Só que por enquanto ainda não deu certo, porque a proposta seria 25 milhões de euros, né? O Benfica não topou, o Corinthians reduziu um pouco para 20 milhões de euros. A princípio estaria fechado, mas na hora de bater o martelo, o Benfica colocou um jogador, que seria o Ione, né? Então a proposta ficou em 15 milhões de euros à vista e mais o jogador Ione. E o Corinthians não topou e o negócio não foi concretizado. Chegou a informação hoje, até você pode confirmar, Will, por favor. É isso mesmo, a primeira proposta do Benfica, 20 milhões de euros, mais 15 milhões em dinheiro, e 5 milhões seria o equivalente do valor do jogador do Johnny Gonçalves. A contraproposta do Corinthians, 20 milhões de euros à vista, 20 milhões de euros à vista, o Johnny Gonçalves por empréstimo e mais 2 milhões de bônus caso o Pedrinho consiga algumas metas, algumas marcas e com o Pedrinho atuando até o meio do ano. Essa é a contraproposta do Corinthians? Você tem acesso a isso? Não. Na realidade o que aconteceu foi, o Corinthians bateu o pé e falou, não, eu quero 20 milhões de euros, à vista. A única coisa que eu pedi é que deixasse o Pedrinho aqui pelo menos até o meio do ano. Mas por que eu fiz esse pedido? Eu acho que o Pedrinho tem assim um sentimento de gratidão muito grande para com o Corinthians, né? Para com a Fiel. Então, ele mesmo me pediu. Ele está muito eufórico em usar a camisa 10 do Corinthians, camisa 10, essa que foi usada por um ícone do futebol mundial, que é o Rivelino, né? E foi uma das coisas que ele me pediu, Will, me deixa até o meio do ano, eu quero ajudar o clube, quero vestir a 10, quero que a história pelo menos seja de mais 6 meses, mas eu quero isso para mim. E foi uma coisa que eu externei para o pessoal, tanto do Benfica quanto do Mestre, se você me permite, só mais uma colocação, rapidamente, porque a janela está para fechar, a janela portuguesa fecha no dia 2. Dia 2. Então o Corinthians pede essa contraproposta até sábado, que é... Na realidade seria até amanhã, né? Até amanhã, porque exatamente. E aí existe a possibilidade ou não do Benfica aceitar essa possibilidade do Pedrinho ficar ao meio do ano ou não. Sim. Agora, 20 milhões de euros na mão do Corinthians, o Corinthians tem direito a 70%. Sim. Significa que aí, se o Benfica falar ok, um abraço. Não, ele falou que o Benfica não aceita 20 milhões. Não, na realidade, o que o Benfica pleiteou foi 15 milhões de euros à vista. Mais um jogador de 5 milhões. Mais o atleta. No valor de 5 milhões, né? Que daria 20. Quer dizer, mas o Corinthians não aceitou. Então, ficou em aberto, né? E, assim, para mim, como entrada para a Europa, Portugal seria maravilhoso, pela língua, né? A adaptação. Nossa, falei isso ontem aqui. Então, o Benfica é um excelente time, está em primeiro lugar no campeonato, o time é muito bom, organizadinho, o treinador adora o Pedrinho. Então, seria maravilhoso, mas enfim, não aconteceu. Apesar dessa oportunidade, você acha que está na hora do Pedrinho ir embora? Então, eu sempre briguei por isso, eu sempre achei errado os garotos saírem com 17, 18 anos, eu acho muito prematuro, tanto que a maioria dos que vão acabam retornando e geralmente eles não retornam naquele nível que saíram daqui, eles retornam num nível muito abaixo, né? E eu nunca quis isso para o Pedrinho, tanto que chegou uma proposta há 2 anos atrás, uma proposta da China de 50 milhões de euros. Tá lá com vírus de gripe lá, fala para ele não ir para lá. Mas foi há 2 anos atrás. Então, assim, os caras
dava um salário para ele de 30 milhões de dólares, não foi euros, foram dólares. Seriam diluídos em 3 anos, seriam 10 milhões de dólares por ano. Quando eu não comentei com o Corinthians, porque a proposta chegou em mim, eu cheguei no Pedrinho, falei, Pedrinho, chegou essa proposta aqui. Ele falou assim, Will, eu não quero. Eu falei, Pedrinho, você tem noção do que são 30 milhões de dólares em 3 anos? Não tem, Falou, né? Will, não tenho e não quero ter. Eu simplesmente não quero jogar hoje na China. E eu respeitei. Agora, Will, você falou, né, o Benfica é a bola da vez, até pela proposta que está dentro daquilo que o Corinthians pediu, é só uma questão de acerto. 15 milhões de euros mais um jogador de 5 ou 20 milhões à vista, parece que dá negócio. Mas você citou que recebeu também outras 2 propostas. Alguma possibilidade dessas 2 propostas, se você puder revelar quais propostas são, se é do futebol alemão? Foi uma da Alemanha, uma proposta da Alemanha e outra proposta da Espanha. Mas está totalmente descartado, porque eu não quero. Perfeito. Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, provavelmente. Pelo sorriso eu aceitei. Falar, né? Tá bom. Mas fica quieto, mas assim, eu achei, como eu me empolguei muito com o Portugal, pelo país, pelo que clube, você tá pensando. pela sabe, ia facilitar muito a adaptação fácil. dele, eu me empolguei muito, né? Mas não deu certo, eu acabei... Ô Will, desanimando. o Pedrinho está sabendo lá, ele está lá na Seleção Olímpica, ele está sabendo de todas essas negociações? Eu não escondo nada dele. Você fala com ele? Eu não escondo uma vírgula dele. Bom. Mas o porquê que eu faço isso? Eu já tive outros jogadores e assim, com um potencial muito grande, mas com a cabecinha muito ruim. Então, assim, mas o Pedrinho, ele é totalmente diferente. Acredite quem quiser. Pedrinho é um jogador, é um ser humano. Ele já esteve aqui com vocês, eu acho que deu para vocês perceber. Ele não perdeu a humildade. E isso no ser humano é muito difícil. Quer dizer, um jogador que hoje é estrela do Corinthians, né? Um jogador que, assim, hoje já é praticamente um ícone, né? E não perdeu a humildade. Ele atende todo mundo, ele é a mesma pessoa. E ele evoluiu muito, Tanto que, né? Demais, fisicamente também, né? Eu sempre falei que 2020 seria o ano dele, né? Mas quando eu falei o ano, fisicamente. E eu falo as coisas para ele não se empolga, ele fica na dele, sabe? Ele recebe aquela notícia e ele assimila. Então, se eu falar assim, Pedrinho, eu te fechei com o Benfica. Foi, Will. Pô, que legal, o que é que você acha? É bacana? Ele não quer saber quanto ele vai ganhar, ele não quer saber nada. Ele não liga para dinheiro. Você já viram um ser humano? E isso é real. Ele não liga para dinheiro. Eu nunca vi isso na minha vida. Você está otimista em relação a esse desfecho, uma vez que o Corinthians fez a contraproposta, está nas mãos da diretoria do Benfica e tem aí 2 dias para fechar a janela? Quer dizer, a resposta tem que vir amanhã. Qual é o nível de otimismo que você está? Fecha nele que posso o falar? Eu vou falar aqui olhando para Fiel. Isso. Sabe qual é o meu maior otimismo? É que ele jogue no Corinthians, é que ele dispute a Libertadores, é que ele seja campeão pelo Corinthians. Esse é a minha felicidade. Essa é a sua torcida, mas a possibilidade de um desfecho. O Pedrinho vai... Seria ótimo, eu não vou ser demagogo aqui e falar, não, eu não queria. Seria ótimo para a carreira dele ir para um time que nem o Benfica, né? Porque um time que ele vai chegar, ele vai jogar, né? Vai se adaptar, né? Uma adaptação mais fácil. E é um trampolim para os outros centros. Porque geralmente se o garoto sair daqui, vai direto para um Real, para um Barcelona... é demais, né? Não, mas Você viu o Paquetá? Você viu o Paquetá? O que você acha que está acontecendo com o Paquetá, Will, ali, a situação? É difícil eu falar, né? Complicado, né? É complicado. Mas sabe o que eu acho? Que o time europeu grande, que necessitaria de um Pedrinho, jogador com a qualidade, com o estilo do Pedrinho, é o Barcelona. O Barcelona não tem mais um meio armador de qualidade, de habilidade e tal, como é o Pedrinho. Eu acho que no Barcelona ele se daria muito bem, mas... Eu acho que isso tem que ser degrau por degrau. Eu acho que a gente não pode queimar etapas. É verdade. Né? E com o Thiago Nunes, você acha que o Pedrinho vai ter chance no time? Olha, eu creio que sim, né? Eu creio que sim. O Thiago é um treinador muito inteligente, né? Apesar de ser jovem, mas eu acho que quando a pessoa tem a qualidade, é que nem eu falo. Às vezes as pessoas falam, não, tem que esperar não sei quantos anos. Não. Quem é bom, independe da idade. Um garoto, às vezes, com 12, 13 anos, você bate o olho, você vê ele pegando na bola. É bom. Ele é a cereja do bolo. É porque tem 15 ele anos. Ele é a cereja do bolo, Will.
Agora o Will, eu vou insistir na pergunta, e é isso que na verdade é o que está todo mundo esperando saber. Vai ou não vai? Então, numa escala de 0 a 10, qual é a chance você vê hoje, na atual conjuntura, depois dessa contraproposta do Corinthians, de o Pedrinho realmente ser negociado com o Benfica? Ficar até o meio do ano é uma possibilidade, mas dele ser negociado de fato, de 0 a 10, qual é a chance? Eu vou ser bem real com você, como eu sou sempre. Tá. Se eu te disser 0, eu estou mentindo. Tá. Se eu te disser 10, eu estou mentindo. Eu deixei na mão do pessoal do Benfica. Tá no 5, né? Eu deixei na mão deles. Porque para mim, de verdade, se ele for é ótimo, se ele ficar é maravilhoso, então... E para ele também. E se ele não for agora o Pedrinho, ele vai quando? Até quando é o contrato dele com o Corinthians e quando seria a nova possibilidade dele ser negociado numa janela? O contrato dele vai até dezembro desse ano, né? Mas eu já tinha acertado com o Andrés ano passado a renovação, e a minha palavra vale mais que qualquer coisa. Ele só ainda não assinou porque, por causa do ano fiscal, o ano passado ele não podia assinar. Tá. Então deixamos para assinar esse ano. Como ele saiu das férias e viajou direto para a seleção, quando ele voltar da seleção, ele vai assinar o contrato. Até porque a partir do meio do ano, se ele não assinar, ele poderia negociar com qualquer clube de graça. Um monte de gente já me falou isso. Mas, tipo assim, já tive propostas de clube brasileiro, já tive proposta de clube... Essa semana mesmo. Quem? Que não. tipo? Vai falar? Já tive proposta essa semana agora, de um clube de fora. E eu peguei o áudio e mandei pro Andrés. O Andrés falou, o quê? Eu falei, deixa pra lá, esquece. Deixa, eu não vou fazer. Eu não vou me vender por dinheiro nem por nada. Se ele sair, então, nesse momento, é pro Benfica, que é o que a gente tem ali de oficial. Pro Benfica. A proposta ali na mesa. Único, exclusivamente pro Benfica, para nenhum outro clube. Se não, renova com o Corinthians Se não, e aí renova. deixa ver o que acontece. Sim, eu renovo na volta, eu renovo com o Corinthians, com Will, certeza. e os caras lá de fora, quando eles olham ali, às vezes, os números de assistências, não sei, gols do Pedrinho, os números, às vezes, eles não... Condiz com a verdade. Exatamente. Com a realidade. Aí eles falam assim, pô, mas esse volante dá mais assistência, faz mais gol. É verdade. Como é que está sendo? Explica isso para o nosso telespectador que ele não sabe. Na realidade, eu vou dizer o que aconteceu. É muito fácil você jogar num time como o Flamengo do ano passado. Põe o Pedrinho nesse time do Flamengo. Vocês veem o que ia acontecer. Agora o Pedrinho jogou no time do Corinthians, onde ele tinha que voltar para marcar o lateral. Né? Ele vai fazer o quê? Ele não é mágico. Ele não é mágico, só se ele fosse mágico. Eu falei sobre isso. Aí o moleque tem que criar e tem que marcar. Eu tinha que pegar um motor de polpa e instalar na bunda dele aqui atrás, para ele poder jogar. Porque é inadmissível. Aí os caras falam, pô, mas o Will, mas ele não tem gol. Legal. Então pega um jogador e coloca no lugar dele, vamos ver quantos gols vai fazer. Porque com o Carille ele não rendeu o que tinha que render então, certo? Com o Thiago Nunes. Aí, não precisa ir longe não, é verdade, não rendeu o que tinha que render. Certo. E o que ele está rendendo na seleção? Pois é. E jogando pelo meio. E jogando pelo meio. Exatamente. Me digam vocês. Quantas vezes falamos simples. isso? Então o Pedrinho é meia. É meia. Sempre foi meia. Sempre foi meia. Sempre jogou bem na base. Na base. E o que é pior, ele esteve aqui no Mesa Redonda e ele eu disse... perguntei, e eu disse, mas por que você tinha que jogar no meio? Porque quando você joga no meio, por que você não volta para armar o jogo? Aí ele disse, o técnico não deixa. Mas é verdade. Então, mas é verdade. Eu fico louco da vida com o negócio de treinador que não consegue perceber essas sutilezas das características dos jogadores. De aproveitar bem, que é uma coisa que o Lucha faz bem. Bom, então só que a maioria não sabe fazer. Então, só para esclarecer, né, para quem está chegando agora, então o Benfica fez uma proposta para o Corinthians, 15 milhões de euros, mais o Johnny Gonçalves no valor de 5 milhões. O Corinthians fez uma nova contraproposta querendo 20 milhões de euros à vista pelo Pedrinho e a possibilidade de ficar até o meio do ano. E a resposta deve sair amanhã ou no máximo no sábado. Mas aí essa história do Pedrinho continuar até o meio do ano, você acha isso bom? Será que já não é melhor ele ir de uma vez? Não, eu achava legal ele ficar. Você acha bom ele ficar? Até para ir trabalhando essa ideia na cabeça dele, mas trabalhando a família dele. Se machuca. Aí ele não vai falar, tá tirando o pé da bola. Todo mundo fala isso. Pode machucar lá. Mas não, eu posso morrer daqui a 10 segundos. Não, ele também. Não, eu estou falando da vida em geral. As pessoas falam, mas sim, mas tudo na vida tem um sim. Tudo na vida é um risco. A gente está vivo é um risco. Então, eu não vejo mas aí por esse ele lado. continua no Corinthians jogando,
por exemplo, tá fechado com o Benfica para ir para lá no meio do ano, aí perde um passe, não corre tanto, sei lá, ou às vezes ele tá dando o melhor dele, mas aí o torcedor de repente começa assim, tá vendo? É porque tá vendido. Você não acha que corre esse risco de arranhar um pouquinho a imagem dele? Tudo na vida que você fizer vai ter sempre o outro lado. Bom, se ele for bem jogar pra caramba, ele tá jogando pra caramba porque vai pro Benfica. Se ele não jogar nada, ele não tá jogando nada porque ele vai pro Benfica. Então, acho que a gente não tem que se preocupar com isso. Will, pra gente encerrar, e se ele ficar no Corinthians e for reserva do Thiago Nunes? Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Não tem problema nenhum? Nenhum. Faz parte do futebol. Tá certo. Faz parte do futebol. Mas não vai ser reserva. Não vai ser Não vai ser reserva coisa nenhuma, Thiago Nunes? Ainda você tá mais louco? pelo que ele está jogando na seleção pré-olímpica, está confiante do jeito que ele está, com um treinador que tem uma outra filosofia de jogo, mais ofensiva, mais criativa. O Pedrinho tem tudo para arrebentar. Mas, sinceramente, aí é a minha intuição. Eu acho que dá jogo agora e o Pedrinho, infelizmente, vai para o Benfica. Só espero que ele possa ficar até julho e jogar parte da Libertadores. Eu lamento que ele não joga com esse menino colombiano, chegou aí, o Cantillo. Não sei, com a sensação que talvez ele vai ficar, hein? Mas torço pra ele ir. Tô torcendo pra ele ir pro Benfica, mas tô sentindo aqui. Vocês sabem que às vezes eu sinto umas coisas. Will, muito obrigada pela sua participação no Gazeta Esportiva. Você sabe que aqui a gente está sempre à disposição de você. Obrigada mesmo por tudo, viu, meu querido? Obrigado a vocês e excelente programa. E China... Tamo junto. Isso aí. E China nem pensar, viu? Não vai. China nem pensar, nem passa perto, viu, Will? Se era para ir, já teria ido. Pô. 30 milhões de dólares, 10 milhões por ano. Amor, Will, nem que por um caminhão, tá bom? Agora a China não vai. Não, mas não vai mesmo. Beleza. Obrigada, viu, Will? Eu primo muito pela carreira dele. Isso. Eu sempre falo para ele que dinheiro tem que ser consequência do trabalho bem feito. E ele já assimilou isso. Pedrinho é jogador para ir para Portugal, não é para ir para a Ucrânia também, não enfia ele nessas roubadas que depois vai sofrer ele lá. Vai para um bom time e para um bom centro. Obrigada, Will. Super beijo para você. Vamos voltar lá para o estádio Moisés Lucarelli com o repórter Marcelo Bazege. E aí, Marcelo, o Cantillo vai ou não vai estrear no Paulistão hoje? Será que pagaram o que devia para o time lá dele? Muito boa noite, Michele. Então, essa é a principal notícia do dia. O Cantillo veio para Campinas junto com o restante da delegação do Corinthians. O nome dele ainda não apareceu no bid, tem até às 7 horas da noite para aparecer. Mas por que esse atraso grande na regularização do jogador? O Corinthians acertou com o Júnior Barranquilla o pagamento do Cantillo em 3 parcelas. A primeira parcela de $900 mil foi paga recentemente e só após o pagamento dessa parcela, o Júnior Barranquilla então disponibilizou os documentos necessários para a regularização do jogador, no futebol brasileiro. Por isso, esse atraso. O Corinthians ainda tem mais 2 parcelas para pagar ao Júnior Barranquilla, uma de $600 mil e uma final de $1,5 milhão, totalizando assim os $3 milhões da transferência. Além do Cantillo, Everaldo e Carlos Augusto também vieram para o duelo com a Ponte Preta. Everaldo não havia sido inscrito inicialmente, ele que tem um problema de pubalgia crônico, o departamento médico prega bastante cautela e hoje ficará no banco de reservas, assim como Carlos Augusto, inicialmente descartado por Thiago Nunes pela presença do Sid Clay e também do Lucas Piton na lateral esquerda, mas o Carlos Augusto recebeu uma chance, vai ficar também como opção para a lateral esquerda. Lucas Piton deverá ser titular. O Corinthians vem com alguns desfalques para o duelo com a Ponte Preta. O Corinthians não conta com Danilo Avelar, que trata uma pubalgia, também Michel Macedo, com uma lesão muscular no músculo reto femoral, além do zagueiro Léo Santos, que passou por cirurgia no ano passado e, inclusive, foi devolvido ao Fluminense, tá certo? A gente fica aqui à disposição de vocês, precisando é só chamar, eu devolvo com vocês aí para o estúdio, Michele, amigos. Obrigada, Marcelo Bazejo, muito obrigada. Vocês vão comentar do jogo? Comentar do jogo, né? O Corinthians aí nessa expectativa de saída do Pedrinho, chegada de reforços. O João Gonçalves, inclusive, também é um pedido do Thiago Nunes, jogador que foi bem no Fluminense. O que me causa estranheza só é o Everaldo, que o Everaldo também foi tão bem no Fluminense, né, mestre? No Corinthians se machucou, não conseguiu desenvolver. E eu acho que ele também é uma boa opção para os lados do campo. Eu acho que ele, recuperado bem, se ele tiver oportunidade, eu acho que ele tende a oferecer bom futebol. Eu estou gostando do processo do Corinthians, né? O Corinthians está jogando. Geralmente joga melhor no primeiro tempo do que no segundo. Talvez uma questão de preparo físico, talvez uma questão de
um elenco muito reduzido, que as substituições não são suficientes e tal, mas gosto do jeito que está jogando o Corinthians, pelo menos, né? Quebrou aquela marra do saber sofrer. Carille, né? Aquela coisa de ficar lá atrás o tempo inteiro. Vamos ver com o desenvolver dos acontecimentos, até onde esse Corinthians pode chegar. O Corinthians que já conhece o seu primeiro adversário na Libertadores da América, o Guarani do Paraguai, eliminou o San José da Bolívia e vai cruzar o caminho do Corinthians. De novo. O Guarani do Paraguai que eliminou o Corinthians em oitava de final da Libertadores América de 2015. Isso foi ontem, né, o jogo? Foi ontem, o Guarani passou pelo San José e, portanto, vai cruzar o caminho corintiano. O primeiro jogo na quarta-feira, lá no Paraguai, e o segundo jogo na Arena. A gente está revendo aí os lances de quando o Guarani eliminou o Corinthians. O Corinthians foi muito infeliz no Paraguai, perdeu por 2-0 na ocasião. O Cássio, que não é de falhar, acabou falhando, inclusive, foram 2 falhas individuais. E aí, quando chegou no jogo da volta, o Corinthians não conseguiu produzir o resultado e ainda tomou um gol no finalzinho. Bom, mestre, esse time do Guarani do Paraguai, sim. Eu lembro que teve um dirigente que falou que era um presente de Deus, alguma coisa assim, né? Só foi um presente de grego, mas dá para o Corinthians, esse Corinthians agora, enfrentar e vencer esse time? Olha, eu confesso a você que eu não tenho visto o Guarani jogar, não sei qual é a dimensão do futebol deles, mas eu acho que o Corinthians tem condições de ganhar aqui e empatar lá. Então, sabe? Empatar lá primeiro e depois ganhar aqui. Empatar lá e ganhar aqui. Bom, acho, palpite só. Porque você foi eliminado pelo Guarani do Paraguai de novo. Nossa Senhora, hein? Guarani do Paraguai, uma vez eu trabalhava na Bandeirantes com o nosso querido Solera, ficou 200 anos aqui, eu era comentarista, ele era o locutor, o narrador. Rapaz, na Libertadores, o jogo do Guarani no estádio lá do Paraguai, de Assunção, tomei uma chuva daquele líquido, amarelado. Parece inglês, whisky, parece Scotch. Sei. Mas não era o whisky. Não era. Xixi. Vocês ficam falando muito, vocês demoram para falar as coisas, Deus me livre. Olha, pessoal, não tem giro de notícias, não dá tempo. A gente volta daqui a pouquinho, vamos conversar ao vivo lá na Vila Belmiro. E lá na Vila Belmiro, hein? Daqui a pouquinho o Peixe pega a Inter de Limeira. O Zé Pai já tá prontinho para acompanhar a partida. Ô Zé, como é que foi o mergulho de ontem na praia? Estaduais. Parte dos times do interior, treinados e entrosados há mais tempo. Olha, Michele, não teve mergulho, não. Eu só fiquei ali fazendo aquela famosa ceninha pra TV. Sinto muito te decepcionar, viu? Até porque eu tava com a roupa da Gazeta, não dava pra molhar o material, né, da empresa, senão ia sobrar pra mim. Mas agora, falando aqui da partida, na Vila Belmiro, entre Santos e Inter de Limeira, tá um barulho danado aqui, porque os locutores oficiais da Vila estão conversando com a torcida, mas vambora. O meia Christian Cueva, meio peruano, ele estuda acionar o Santos na justiça. A gente sabe que existe aí um litígio entre clube e jogador. Ele está estudando acionar o Santos para deixar o clube de uma forma litigiosa. O que a gente sabe é que... Eu volto para você, Mi, que o nosso sinal está um pouquinho ruim. Eu vou voltar para você daqui a pouco. Se a gente melhorar aqui o nosso sinal, a gente volta da Vila Belmiro. Beleza, Zé, o áudio tá um pouquinho não é ruim. necessariamente o sinal, Manda esse homem parar de falar. Era um chinês que estava lá entrando no meio da conversa. O locutor do estádio e ali na Vila... Tá louco, hein? O barulho ali do alto-falante, a gente fica bem ali. E aquele alto-falante, teve um dia que o barulho estava tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que eu achei que fosse enlouquecer. De verdade. Esse jogo, tranquilo pro Santos, né? Olha, eu não sei, o Santos eu não tenho gostado. Os 2 jogos que eu vi do Santos eu não gostei. Eu acho que o Santos está sofrendo muito porque perdeu. Tem jogado sem os 4 jogadores de defesa, né? 3 foram embora, o Lucas Veríssimo. Vitor Ferraz, Gustavo Henrique e Jorge. Gustavo Henrique e Jorge. Fora e o o Lucas Veríssimo que não está jogando. E os 2 pontas que tem sido o show da Vila, que é o Marinho e o Soteldo. Agora sim, José Paz, o homem parou de falar, Zé, com você. Tô ouvindo. Muito trabalho, tô ouvindo. Muita dedicação, exercendo gente e servindo gente.
nossos negócios tiveram sucesso, porque o cliente estava do nosso lado. Oi, Mi, vamos tentar aqui. A gente está bem embaixo de uma caixa de som, mas vamos tentar passar a escalação do Santos rapidinho. Everson, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Jobson, Pituca, Evandro, Thailson, Raniel e Uribe. Esse é o time do técnico Gesualdo Ferreira, com 4 mudanças para a partida diante da Inter de Limeira em relação ao time que enfrentou o Guarani. Rapidinho a escalação da Inter de Limeira com Rafael Pim, Roger Bernardo, João Vitor, Oliveira, Jonathan, Matheus Neres, Giovanni, Marquinhos, Tomás, Ayrton e Lucas Braga. Esse é o time do Elano. Eu vou deixar vocês com a imagem aqui, viu, Mi? Da Vila Belmiro, as equipes aquecendo para essa partida. A história completa desse jogo amanhã no Gazeta Esportiva. Vai daí, Michele, minha querida, um beijão. Beijão, Zé, bom trabalho para você. Tá bonito o campo, hein? E tem a curiosidade, né, que o técnico da Inter de Limeira, o Zé falou, mas é bom a gente repetir, é o Elano, que já passou pelo Santos como jogador, já passou pelo Santos como treinador mesmo, como integrante da comissão técnica. Há pouco tempo até. Há pouco tempo e tal. Mas ainda assim, a Inter perdeu de goleada na estreia. Depois, surpreendentemente, ganhou do Red Bull Bragantino. Ainda é muito cedo para a gente saber, mestre, não sei se você pensa a mesma coisa também, até que ponto essas equipes do interior realmente são referência para a gente? Obviamente elas não têm a categoria que tem os times que jogam no Brasileirão. Esses campeonatos estaduais, pelo jeito, vão ser remodelados, alguns extintos, porque não é possível, isso é anacrônico, está fora de moda, está fora de época, é deficitário, não é... E serve para derrubar treinador. Isso só serve para isso. Porque tem gente já cornetando o tal do Gesualdo. O mestre acabou de cornetar. Não, ele disse falou que não está gostando, Não, mas ele quer dizer que seja culpa do técnico. Eu não estou gostando do time. E está explicando que está sem 4 jogadores, sem 2 atacantes. Quer dizer, não é o técnico que é mais da metade culpa do time. Absoluta, Claro, 6 jogadores. Mais da metade que jogou com o São Paulo e foi vice-São Paulo, mestre. São Paulo. Que foi vice-campeão brasileiro, não está. Agora, não sei se o conceito de jogo dele é próximo do São Paulo ou do seu discípulo, o Mourinho. Jesus. Bom, seguinte, galera, o goleiro Marcos, o São Marcos, falou ontem nas redes sociais sobre o processo em conjunto com outros 100 jogadores contra uma produtora de videogames de futebol. São mais de 100 atletas que estão processando a EA, porque se ela comercializa um jogo, ganha dinheiro com a imagem de alguém, ela tem que pagar pela imagem de alguém. Então eu fui procurado por um escritório de advogados com mais de 100, representava mais de 100 atletas, pra gente ver o que é de direito. Porque pra mim que eu acho o seguinte, é básico, cara. Você pode pagar 10 milhões pro Cristiano Ronaldo, mas, tipo, como eu coloquei lá no meu Instagram, se você não pagar nada pro Salah, que tá no mesmo jogo, então, tipo, e outra, também o pessoal tá falando, Marcão, mas era legal jogar com você. Mano, eu nunca pedi pra alguém colocar no jogo. Joga com o Buffon lá, com o Neuer, com os caras que eles pagam um monte de dinheiro. Então, quer tirar meu nome, podia tirar, entendeu? Se quer fazer um acerto de colocar, eu não quero colocar, só que se colocar meu nome tem que me pagar, concorda? Eu concordo Marcão. Plenamente, isso faz parte. Concordo. Né? Qualquer negociação que envolva imagem e... Ainda mais de um santo, né? Tem que pagar. Não, o santo eu acho que tem um santo na não lei. Cobra, bem. Não cobra. São Marcos, esse aí é santo de carne e osso, poxa, tem que cobrar. O negócio é o seguinte, curioso, né? Como essas últimas gerações elas estão tão apegadas a esse negócio de jogo, de videogame, né? Um negócio impressionante. São coroa de 40, 50 anos que não sai da frente da televisão com aquele negócio. Meu Deus do céu, será uma febre global, mestre. E em contrapartida, as livrarias estão tudo fechando. Você joga qual, mestre? Você joga? Jogo nada. Nem tranca? Nada. Buraco? Não. Bom. Pôquer. Eu não sei jogar pôquer. O Montanha sabe, eu não sei jogar. Só sei jogar buraco, tranca e rouba-monte. Rouba-monte. O que é, Vinícius? Montanha de Cartas, o blog Montanha de Cartas do Montanha, lá no site gazetesportiva.com, ele fala só de pôquer. Ele manja. Olha,
Tudo aquelas fichinhas. Grande né? montanha. Olha, você já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Então anota aí. Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva e o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Vídeos, antes de falar dos vídeos, tem o YouTube do Mesa Redonda, youtube.com/Mesa Redonda. Se inscreva no nosso canal, tem conteúdos exclusivos, a gente sempre vai pondo coisas legais pra vocês. Vamos fazer um jantar, um encontro juntos, tá bom? Vai se inscrevendo, 300 mil a gente faz festinha e 200 mil do Mesa vai ter festinha. Vídeos do WhatsApp. Olá, boa noite. Meu nome é Luiz Gustavo, eu falo de Parada de Itaipa, São Paulo. E o Antony, né? Acho que pro São Paulo ele vai fazer mais falta. Boa noite, amigos da Gazeta. Eu acho que é o Pedrinho, mas se o dinheiro for bem aplicado, vale a pena. Um abraço, Wagner, corintiano do Brooklyn. Oi, pessoal da Gazeta, aqui é o Lucas de São Paulo. E o Sérgio também. E eu acho que quem vai fazer mais falta vai ser o Antony no São Paulo. Porque o Pedrinho já tem substituto aqui no Corinthians. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Beijo para todos vocês, beijo especial pro Mauricinho e pro Enzo de Peruíbe, que sempre nos assistem. Beijão para vocês, meus queridos. Perguntamos aí entre Antony e Pedrinho quem vai fazer mais falta e deu empate. Não acredito. Empate num site. Caramba, ó a galera votando lá. Tá vendo? Fala que estão em cima do muro. Isso aí. Todo mundo deu uma de Celso Cardoso agora. Bom, é isso. Que o São Paulino votou no Antony, o corintiano votou no... Mestre, te encontro domingo no Mesa, e o Gazeta Esportiva termina homenageando o Marcelo Bonfá, baterista da Legião Urbana, que completa hoje 55 anos. Salve, Bonfá. Parabéns, feliz aniversário.